Olá, hoje estamos gravando mais um episódio do Saúde do Intestino. Hoje eu tenho a honra de trazer o meu amigo, Dr. Luiz Vitor, que ele é PhD em Oncologia Clínica, ele é professor e também maratonista. Então vai ter várias dicas aqui para você que quer levar uma vida saudável, prevenir o câncer, tem dúvidas sobre o tratamento, não é um diagnóstico que você vai ter a certeza da morte. Então, assim, vai ser uma conversa muito engrandecedora e eu espero que vocês gostem e aproveitem essa grande referência que nós trazemos aqui para bater um papo descontraído e aproveitar tudo que ele pode nos ensinar e associar à prevenção do câncer. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente esclarecer uma série de dúvidas, né, da população como um todo. E complementando aí o currículo que você colocou, eu sou oncologista, sou maratonista, pai de 2 meninas. Exato, né? Então isso também faz parte do dia a dia da gente, né? É Muito obrigado. correria, É uma né? correria. Tem a correria do esporte, tem a correria do trabalho, tem a correria da família, né? Que a gente tem que juntar de algum jeito. É muito bom você ter separado esse tempo para os nossos seguidores e espectadores, né? Então, para mim, você é um grande exemplo, né, de médico, de ser humano, né? Como Legal. você trata os pacientes, temos vários pacientes em comum, né? Mas para quem ainda não é paciente e que não teve contato ainda com o câncer, ou teve nenhum parente, vamos começar do começo, né? Doutor Luiz Vitor, o que é o câncer em si? O câncer, na verdade, assim, a gente precisa entender ele como uma doença genética, no sentido de que ele é uma transformação do funcionamento da célula. Então, todos nós temos células que são muito bem organizadas no sentido de se dividirem, né? Em algum momento, essa divisão ela pode deixar de acontecer de forma adequada e essa célula ela passa a se reproduzir, né, de forma indiscriminada. E isso vai gerando aquelas populações de células que a gente termina dando o nome de tumor, tá? Então, quando a gente fala que o câncer é uma doença genética, não é que ela é hereditária, não é que necessariamente ela é transmitida de pai para filho ou dos familiares para os entes, mas é porque ela é uma transformação do funcionamento da célula. E isso pode acontecer por vários motivos em qualquer um de nós. Então, eu digo assim, às vezes o paciente entra no consultório e pergunta por que eu tive, né? Por que eu, né? Pergunta, o que aconteceu com ele? Exato. Não teve ninguém na família, né? Eu sempre falo, basta você ser humano que você está sob risco. É lógico que existem outros fatores de risco, a gente vai andar um pouco a respeito disso, mas só o fato de nós termos múltiplas células, bilhões de divisões de células acontecendo nesse exato momento que a gente fala, isso já aumenta ou já determina um risco intrínseco para a formação de um tumor, consequentemente de um câncer. O que caracteriza um câncer mesmo, né, é um tumor, portanto, maligno, é a capacidade dele de invadir os tecidos de alguma forma e de sair daquela região e ir para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, né? Então é isso que caracteriza e que, de certa forma, diferencia ele do que é um tumor maligno do que é um tumor benigno. Exato, eu acho que as pessoas têm muito essa dúvida, né, doutor Luiz Vitor? Que toda vez que se descobre um nódulo, um tumor, que ele é sempre maligno, mas existe uma grande quantidade de tumores que são benignos e você não precisa perder noites de sono. O principal é procurar um médico competente, né, especialista na área para poder lhe orientar, né, ter informações, lhe tranquilizar também. Perfeito. E saber que existem soluções, né? Isso. Você mesmo, no teu dia a dia, né, Danilo, você trabalha com uma ferramenta que são os endoscópios, né, endoscopia, colonoscopia, e se depara diariamente com lesões, né, nodulares, que são lesões de caráter benigno, né? Isso. E que não vão, pelo menos naquele primeiro momento, implicar nenhum risco imediato para o paciente. É lógico que a gente precisa entender que existem situações nas quais um tumor inicialmente de caráter benigno, ele pode sofrer transformações ao longo do tempo e eventualmente se tornarem malignos, mas nem tudo que a gente chama de nódulo, nem tudo que a gente chama de tumor, né, é necessariamente algo maligno, né? Eu brinco que no dia a dia do oncologista, todo oncologista tem o seu ambulatório de benignas, né? Sim. Então a gente sempre tem aquelas consultas do paciente que justamente de forma preocupada, aflita, termina aparecendo lá no consultório, com uma biópsia na mão, absolutamente ansioso, não dormiu dias e dias esperando aquela consulta. Procura no Google, né? Procurando no Google, hoje as outras ferramentas, né, de inteligência artificial, e ele vem justamente trazendo uma biópsia de uma condição absolutamente benigna.
Eu acho ótimo, porque é um momento que a gente tem de orientar, é uma consulta super tranquila, né? Não tem nada muito complexo para a gente passar para aquele paciente, mas isso acontece de forma até rotineira no nosso dia a dia. Que ótimo, sempre procurar alguém para poder tirar essa dúvida, né? Não escutar ou o vizinho ou um amigo, não sofra antes do tempo, né? Não tem por que gerar mais ansiedade numa condição que você ainda não tem uma orientação médica que vale ajudar e orientar, né? E, doutor Luiz Vitor, a gente vê muito hoje em dia, mudou um pouco o padrão, né? A gente vê as pessoas procurando ter mais saúde, prevenir o câncer, né? Quais são os principais fatores de risco para a gente prevenir o câncer? Como é que a gente consegue mudar o nosso estilo de vida para diminuir as chances de ter câncer? Porque a gente sabe que muitos têm alguns fatores, né, ambientais que podem causar o câncer. Perfeito. Então, assim, a população tem muitas vezes uma ideia, que não é a ideia perfeita, de que o câncer é uma doença hereditária, que só quem tem alguém na família com câncer vai desenvolver um câncer ao longo da vida. Isso não é uma verdade. Para falar a verdade, cerca de 10% apenas dos cânceres, eles são cânceres que vêm dos seus familiares. 90% dos cânceres acontecem de forma absolutamente esporádica, ou seja, existem fatores de risco que determinam aqueles cânceres, que são os fatores ambientais, são as nossas exposições do dia a dia, que vão desde o cigarro, que é classicamente conhecido como um fator de risco para cânceres, não apenas de pulmão, mas do trato aéreo-respiratório, também do trato intestinal alto, né? Hoje a gente também tem relação de câncer, de tabagismo com cânceres do trato geniturinário, então a gente está falando de rim, a gente está falando de ureter, a gente está falando de bexiga. A gente sabe que o etilismo também, né? E ao longo de muito tempo se julgou qual era a quantidade de álcool que era segura. Sim. E hoje a gente entende que não há essa quantidade segura. Quantidade segura de álcool, né? A pessoa pergunta, doutor, eu posso tomar aquela tacinha de vinho? A resposta é essa, não sabemos a quantidade segura de álcool. Exato, então esse aspecto é importante, a gente sempre expõe para o paciente, porque a gente entende também que o álcool, muitas vezes, ele é uma ferramenta social, uma ferramenta ali de diversão, e as pessoas muitas vezes têm isso no seu dia a dia de forma muito usual, e nós, enquanto sociedade, nós somos muito mais permissivos com álcool do que com cigarro, por exemplo. Exato. Né? Até do ponto de vista de publicidade, isso é uma coisa que às vezes eu falo até para os alunos, assim, parem para pensar em alguns aspectos, né? Carro de Fórmula 1 sendo publicitado, sendo bancado por Johnny Walker, né? Isso. Pensem que você vai num posto abastecer e do lado tem uma lojinha vendendo cerveja, né? De forma absolutamente usual. Você vê que quem de alguma forma propagandeia um jogo de futebol, que é uma condição absolutamente saudável, é uma cervejaria. Então nós somos muito mais permissivos, inclusive do ponto de vista publicitário, com álcool do que com cigarro. Né? E o álcool é um fator de risco para inúmeras condições, né, dentro da oncologia. A gente vê até, às vezes, o pai que oferece a cervejinha para tomar, vem uma cervejinha comigo, né? Perfeito. E não há nada estabelecido que garanta que determinadas quantidades elas são seguras ou não, né? E a população vincula muitas vezes o álcool com fator de risco de cânceres, por exemplo, do trato gastrointestinal. Mas a gente sabe também que existe relação, inclusive, com câncer de mama. Tá? Porque aumenta os níveis de estrógeno no paciente. Sim. E, consequentemente, você aumenta o risco de câncer de mama. Então, assim, o álcool é um fator de risco relevante que muitas vezes é esquecido, né, nesse tipo de debate, nesse tipo de conversa que a gente tem. E o câncer de mama ele é o que mais mata hoje as mulheres. Ele é o câncer mais prevalente entre as mulheres, sem sombra de dúvida. Então, além desses fatores de risco que já são abertamente conhecidos, que, né, a gente precisa levar em conta outros, né? E tem um que é muito escondido, que a gente esquece às vezes, que é o sedentarismo. Isso. Né? Então, eu vejo muito no meu dia a dia, Danilo, o paciente me perguntar o que ele pode comer. E eu sempre devolvo, eu não respondo essa pergunta, eu devolvo assim, ok, você está me perguntando o que você pode comer, eu vou te devolver da seguinte forma, você faz exercício? Boa. E aí o paciente olha para mim e faz, não, então vamos começar fazendo exercício, porque aí a gente conversa o que você pode comer. Ajustar, né? Exato. Né? Porque na prática, o corpo da gente não foi feito para ficar parado. Né? O corpo da gente, a gente que inventou isso enquanto sociedade moderna, né? Mas o corpo não foi feito para ficar parado. E aí a gente atrelou o corpo parado com uma série de recursos alimentares da indústria, tudo mais. Cada vez mais calóricos, cada vez mais saborosos, crocantes e tudo mais. E aí a gente juntou essas duas coisas e transformou uma bomba.
né? Essa é a verdade. O que a gente fez, o sedentarismo, se transformar numa epidemia de obesidade. Exato. Então, esses dois fatores de risco, muitas vezes eles são meio escondidos, às vezes a população esquece um pouco disso, mas é importante a gente lembrar que potencialmente eles são mais importantes do que muitos outros que a gente fica vilanizando, como cigarro, E não é como tão álcool, frequente, né? que não são tão frequentes Isso. assim, né? Então, esse é um combate, ou pelo menos é uma educação quase que constante no dia a dia de consultório do oncologista, é a gente levar a atividade física não apenas como um hábito saudável, como um fator de risco a menos, mas como parte do tratamento daquele paciente. Muito importante. Então, assim, a gente tem hoje muita evidência científica cada vez mais robusta. Recentemente, a gente, inclusive, ano passado, nós tivemos um grande estudo mostrando que para aqueles pacientes, por exemplo, com câncer de intestino, que eles têm atividade física regular, de forma sistematizada, eles têm uma redução do risco de recidiva na casa de 30%. Então, se você pensar na magnitude disso, é igual a magnitude de uma quimioterapia. É muito grande, né? Então, a gente pensa o impacto que isso tem na população como um todo. Então, assim, sedentarismo, obesidade são fatores de risco super relevantes que a gente precisa sempre colocar isso em conta e que às vezes a população esquece dessa questão, né? E a gente está trazendo cada vez mais equipes, né, multidisciplinares, né, então que se encaixam com o educador físico para ajudar no tratamento em si e conscientizar também, né? Então, Luiz, uma pergunta que a gente escuta muito dos pacientes, já que a gente tocou na alimentação, é se o açúcar, né, exagerar no açúcar, e já está muito atrelado por ser muito calórico, tudo isso. Tem, às vezes, um mito, né, que o açúcar, ele alimenta o câncer, né? Tem muito isso também, né, doutor Luizito? E aqui fica a dica, tá? Quando a gente fala de oncologia, não existe solução simples para um problema complexo, né? Então, não é cortando o açúcar que a gente vai resolver o câncer, tá? Isso ficou muito famoso, né, Danilo, na internet. Virou quase que um mito de internet, ou um meme, talvez. Aí juntou açúcar, o óleo de coco. Isso, começou a juntar um monte de coisa. Aí tem o pH da água, isso, né? Tem umas coisas. Nem sabe como é que mede lá para você tomar. Tem umas coisas que o paciente começa a trazer pra gente, que ele ouviu na internet, em vídeo, ou sei lá, em podcasts assim de procedência duvidosa. Sensacionalista. E ele transporta aquilo como uma realidade para a vida dele, né? E às vezes a gente vê isso, sabe? O paciente ele recebe um diagnóstico de câncer e ele transforma a vida dele da noite para o dia. Ele para de comer um monte de coisa, ele para de fazer um monte de coisa. Isso não é sustentável. Tudo não é sustentável. Isso não funciona. A gente precisa pensar que nós somos o que a gente faz constantemente. Não é o que a gente fez hoje. Então não adianta eu conseguir cortar o açúcar de forma definitiva da minha vida por um período e de repente eu não dar conta de fazer isso para o resto da minha vida, porque não vai. O açúcar faz parte, assim como os outros carboidratos. Energia, né, para fazer a atividade física que a gente sabe que vai Então, assim, e o açúcar, a gente precisa entender dentro do conceito ali de carboidrato, quer dizer, que é um conceito muito maior, né? Ele faz parte da nossa pirâmide. Exato, das nossas necessidades. Absolutamente necessário para vários tecidos do organismo da gente, né? Então não dá para a gente pensar que, eu vou tirar o açúcar e vai estar tudo resolvido, o câncer não vai voltar ou eu não vou ter câncer. Isso não é verdade. O que eu sempre falo para os pacientes é que a gente precisa usar bom senso nas coisas, né? Então, eu já sei desde criancinha, provavelmente desde o colégio, que excesso de açúcar não é bom. Não é verdade? Exato. Eu já sei que excesso de gordura não é bom. Eu já sei que comida ultraprocessada não é bom. Eu não preciso ir na consulta do oncologista para saber disso. Isso é informação popular, todo mundo sabe, está nos jornais, está na educação infantil, a gente conhece essa informação. Eu posso continuar ingerindo esse tipo de alimento? Até pode, mas isso não é a principal fonte sua. Exato. Você não faz isso direto. É isso. É que nem o bacon, né? Agora estão demonizando o bacon, não pode mais comer. E a vida da internet vive nesses ciclos, né? Porque assim, é o ovo, aí agora o ovo é bom, agora o ovo não é. Exato. Aí é o bacon. Você não sabe o que come. Você não sabe o que come daqui a pouco. E de certa forma tem um pouco de jogo da indústria alimentar isso também, né? Porque aí a indústria
Basta ver a popularização que a gente tem dos chamados alimentos proteicos hoje em dia, né? Isso, hoje tudo, os doces... Água com proteína, tudo. né? Então, a indústria, ela trabalha um pouco nesse medo da população também, né? Então, o que eu sempre falo para o paciente é que a gente precisa usar o bom senso. O que é o bom senso? Você sabe o que é saudável para você. Você sabe que descascar é melhor do que desembrulhar. Você sabe disso. Você sabe que ter um hábito saudável é não beber, é não fumar, é fazer exercício físico. Você sabe. Um outro aspecto que eu comento bastante com os pacientes no dia a dia, nessas consultas, que são essas perguntas que acontecem, é assim: o que faz bem para o coração previne câncer? Essa é uma dica que eu acho que é interessante. E simples e direta. Não é? Porque a gente tem, a população tem um conhecimento muito grande do que faz bem para o coração. Exato. Não é? Então ela diz assim, comer gordura não é bom para o coração, comer açúcar não é bom para o coração, fazer exercício é bom para o coração, beber e fumar não é bom para o coração. E na verdade é isso. Então o que é bom para o coração previne câncer. Então se a gente segue um pouco desse mote, vai dar certo. Essa eu já vou levar para a minha vida no consultório. O que é bom para o coração é bom para prevenir câncer também. Outro tema também que a gente vê muito também, doutor Luizito, é a exposição solar, né? Que às vezes, minha vitamina D tá baixa, não tá. Às vezes é muito a parte estrangeira também, pessoal. Você tem que tomar o sol de meio-dia, porque é o que repõe a vitamina D. Se for de 6 da manhã, não dá certo. O que é que você me diz também sobre isso? Tá. A exposição solar é um fator de risco assim, super relevante, né? A gente, inclusive, mora numa região de exposição solar extrema, né? Eu brinco que o nosso sol de 5 da manhã é sol de meio-dia. E é o que nasce primeiro, a gente tem a maior exposição. Então, exposição solar de fato é um problema, porque aumenta bastante o risco dos cânceres de pele, né? A gente sabe disso, particularmente cânceres não melanoma, então a gente está falando de cânceres, os carcinomas espinocelulares, os vasos celulares estão muito associados à exposição solar, especialmente aquela exposição solar contínua, né? É difícil a gente virar para a população e falar, ok, numa cidade de praia você não pode ir para o sol. Mas hoje a gente tem muito recurso, né? Assim, a gente tem recurso de protetor solar que não mancha, que não fica oleoso, a gente tem recurso de camisa, de boné, de óculos. Então, assim, eu acho que é possível sim a gente ter exposições solares de forma saudável, né? Aquela ideia que a gente tinha, talvez lá nos anos 80, anos 90, de ficar se expondo no sol. Passar o cedelo em bronze. Exatamente, né? O óleo de alguma coisa, né? E você ficar exposto, isso naturalmente não é bom, né? Porque a exposição solar, ela tem dois aspectos do ponto de vista de incidência de câncer. Um é a continuidade e outro também é os eventos excessivos pontuais. Então, quanto mais evento excessivo, você pode dizer assim, eu nem vou muito à praia. Ok, você pode não ir. Mas quando você vai, você sai de lá vermelho, né? Então isso também conta de forma negativa, né? Eu brincava muito que eu morei muito tempo em Campina Grande. Então o campinense ele ia para a praia e tem que voltar vermelho, né? Porque senão não foi. Foi para a praia, né? Então era muito engraçado isso. Então esses eventos são que realmente marcam bastante. Exato. Né? Então é muito interessante isso também, Luiz Vitor. E para alguém que queira começar a se alimentar melhor, existe algum alimento que você indica mais? Por exemplo, a gente na coloproctologia, a gente gosta muito do kiwi, que ajuda bastante. Os alimentos com fibras também. Tem algum que você recomende de início para a pessoa começar a se alimentar melhor? Assim, de forma geral, não existe o alimento que previne. Único, exato. Não há. Existe um conjunto de comportamentos que vão te ajudar a prevenir câncer, né? Mais uma vez, eu faço a mesma coisa que eu faço com os pacientes. Vamos começar com a atividade física e depois a gente conversa da dieta. Mas falando da dieta, a nossa base alimentar, para a gente pensar em prevenção de câncer, de fato, ela está na proteína, né? Quanto mais proteína efetivamente a gente consegue, particularmente proteínas de carne não vermelha, porque a carne vermelha também isso é muito importante, né? Elas estão muito associadas, na verdade, à ocorrência de cânceres do trato gastrointestinal, particularmente. Mas a base da nossa alimentação deve efetivamente ser a base proteica, né? Fora isso, a gente tem que levar em conta as fibras também, porque as fibras elas ajudam, de alguma forma, a fazer com que a microbiota intestinal consiga, né, melhorar, consiga ser mais florida, vamos dizer assim,
E a gente sabe o quanto que o microbioma, ele, de alguma forma, tem relação, inclusive é um dos hallmarks do câncer, né? É um dos pontos ali que foi até recentemente incorporado como um dos fatores importantes para a formação de câncer, ou na gênese ali da formação do câncer. Então, a gente precisa efetivamente ter uma saúde intestinal que seja uma saúde real, né? Que seja realmente um intestino saudável. E cada semana a gente tem estudado os lactobacilos, como isso. Agem no intestino, e que eu vejo meus pacientes, os que usam mesmo e estão fazendo uso de alguns lactobacilos, eles melhoram muito, até o humor, o dia a dia, a sua qualidade de vida, né? A gente tem, inclusive, hoje o advento da imunoterapia, né? Mais ou menos uma década e meia que a gente vem utilizando imunoterapia de forma muito frequente no dia a dia da oncologia. E a gente sabe o quanto que a imunoterapia ela é influenciada por diversos fatores inflamatórios, né? No organismo do paciente. E essas cadeias inflamatórias, elas estão diretamente relacionadas ao funcionamento da microbiota intestinal. Então, a gente sabe, por exemplo, que paciente com microbiota intestinal de alguma forma desregulada, seja por uso do antibiótico, seja por maus hábitos alimentares, as respostas à imunoterapia também parecem piores para esses pacientes. Então, paciente com imunoterapia, tem inclusive um oncologista muito famoso do Brasil, que ele fala uma frase que eu acho que é muito, muito feliz, que ele diz que esse paciente ele precisa comer a dieta divina. O que é a dieta divina? Tudo que ele vai comer, ele precisa perguntar o seguinte: Deus fez isso? Se Deus não fez, eu não como. Né? Se Deus fez, se é algo que efetivamente veio da natureza... mais descascar, né? Perfeito. Se veio da natureza, aquilo está valendo. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha a saúde intestinal melhor, potencialmente melhor, e, consequentemente, inclusive, os resultados do ponto de vista de tratamento para quem está em tratamento também são superiores. Ótimo. E, doutor Luiz Vitor, então, uma parte importante disso são os hábitos, né? A alimentação, a luta contra o sedentarismo e a prevenção. O que é a prevenção em si, doutor Luiz Vitor? Para a gente explicar para os nossos pacientes, você tem que fazer a prevenção ou do câncer de mama, de intestino, mas em que se baseia essa prevenção, né? Então, assim, o espectro de prevenção é o espectro amplo, né? Que é um pouco o que a gente vem falando a respeito de fatores de risco, mas ele também está relacionado em a gente fazer os exames, vamos dizer assim, que são exames rotineiros, né? Dentro de um contexto do que a gente reconhece como rastreamento, né? Rastrear uma doença é a gente ser capaz de identificar uma doença ainda em sua fase sem sintomas ou assintomática. Quando a gente fala de rastreamento, nós estamos falando da nossa capacidade de usar um exame para que a gente consiga identificar uma doença que ainda não se apresentou do ponto de vista clínico. Exemplo do câncer de mama, onde a gente usa a mamografia para poder conseguir identificar um nódulo, que seja às vezes por volta até de 1 centímetro ou menos, que a paciente não consegue identificar, não consegue palpar e que consequentemente é visto pelo exame de imagem. Então a gente tem várias situações onde a gente pode empregar esses exames para que a gente possa fazer rastreamento. O câncer de mama, como eu falei, é o exemplo talvez mais clássico de todos. Mais difundido, né? Mais difundido. Por rosa. Nesse aspecto, eu acho que a mastologia e a oncologia trabalharam de forma muito positiva, né? Porque a gente conseguiu efetivamente uma marca forte. Uma marca no mundo todo. A gente vê até esportes que são tipicamente masculinos, né? Como futebol americano, NFL. Todos os jogadores têm que usar no outubro, eles usam chuteiras rosas, toalhas rosas, tudo isso para reforçar ainda mais. Eu acho que realmente essa dinâmica, né, ou essa propaganda, essa publicidade, ela nos ajudou muito a conseguir rastrear as pacientes e, consequentemente, diagnosticá-las de forma muito precoce e promover cura para essas pacientes. Porque esse é um aspecto importante, né? O câncer é uma doença curável. E o rastreamento ele vai alinhado na nossa capacidade de detectar de forma mais precoce para que a gente possa curar a doença. Exato. Esse ponto ele é absolutamente fundamental. Então, a gente ainda vive naquela cultura do paciente que fala assim, eu não vou mexer, eu não vou no médico, eles vão achar alguma coisa. Fica com medo de achar, não quer. Eu escuto muito isso da colonoscopia. Doutor, eu morro de medo desse exame. Mas é porque você acha que vai sentir dor? É o preparo? Não, é de descobrir alguma coisa. Mas é exatamente para isso que serve o exame. Exatamente. Né? Para que a gente consiga identificar a doença numa fase que seja inicial. Né? Então, voltando para essas estratégias, a gente tem um câncer de colo de útero também, né? O câncer de colo uterino, ele é um câncer, eu falo isso às vezes quando dou aula para os alunos na graduação, eu falo isso,
Câncer de colo uterino, gente, era um câncer para não existir. Exato, é muito triste, né? A gente trabalha com câncer, vê mulheres jovens, né? Existir, e nós vivemos ainda, especialmente na nossa região, É, uma epidemia de câncer de colo uterino. é uma tristeza. Eu vou contar um episódio que me marcou, mas que eu acho que demonstra de forma muito clara o quanto que o câncer de colo uterino é um problema de saúde pública muito mal enfrentado. De saúde pública, realmente. Quando eu vim saído da residência, uma década e meia atrás, que eu comecei a trabalhar com oncologia, eu vim trabalhar no hospital público aqui. Sim. E nos primeiros dias de ambulatório, me colocaram vários pacientes de primeira vez para atender, natural. Isso. Desses vários pacientes de primeira vez, eu guardo até hoje o número, eu tinha 16 pacientes com câncer de colo uterino. 16, é impressionante. E eu vim de uma formação, que era uma formação em hospital privado, tudo mais, onde essa não é a realidade. Exato. Eu me lembro que eu saí, falei com a moça responsável pelos agendamentos, fiz assim, vocês só vão colocar colo de útero para eu atender? Ela disse, não, é isso aí. Que é a maior quantidade, né? Dependendo do Ter sido só coincidência, mas isso me marcou, assim, né? Porque demonstra o quanto que a gente ainda vive uma epidemia de câncer de colo uterino, que é uma doença provocada essencialmente por um vírus, que é o HPV. Né? E hoje, para além dos exames de rastreamento, a gente tem inclusive vacinação. Isso, né? E que a gente tem que tocar muito nessa tecla, né? Conscientizar, porque o outro dia eu estava conversando com a colega que é coordenadora da enfermagem dessa parte da vacinação, e ela disse que sobram vacinas. Sobra vacina. O pessoal não vai, não leva os filhos, fica com medo, né? Isso. Toda essa campanha. E agora a dose única, inclusive. Exato, né? Então, assim, é a chance de cura mesmo, antes de você ter uma prevenção enorme. Isso. E para as crianças, né, que é a responsabilidade dos pais. Não vai meu filho de 12, 13 anos vai lá tomar uma vacina. Espontaneamente, ele está passando, e muitas vezes, outro dia eu até fiquei surpreso, eu estava ali indo na Ferreira Costa e vi lá um ponto de vacinação contra o HPV. Fiquei muito surpreso e feliz, porque estava lá positivamente. Positivamente, você está lá passando e eu nem sabia que tinha, e se eu estivesse lá com ele, vamos vacinar agora, né? Sim. Então, é uma janela de oportunidade que se tem antes de começar a vida sexual, tanto de homens como de mulheres, né? Que antigamente era só para as meninas, só que hoje que é para todo mundo. Perfeito, exatamente. E hoje a recomendação é isso, né? A partir dos 9 anos, a gente efetivamente vacinar as crianças. E você falou de forma muito feliz, né? A criança não vai espontaneamente no posto de vacinação. Quer saber sai. Exato. E é interessante que a gente tá vivendo um momento que a gente precisa explicar coisas meio óbvias para as pessoas, né? E a vacina salva a vida, né? Seja ela qual for, na verdade. Exato. Muitos de nós estamos aqui porque os nossos pais foram vacinados, e nós estamos aqui porque, de alguma forma, também conseguimos combater outras doenças que, de outra forma, teríamos morrido, né? Então, o HPV, eu acho que é uma epidemia. Existem dados mais antigos que mostram que até 80% da população já teve exposição a HPV. Sim. Então, isso mostra o quanto que efetivamente essa é uma disseminação mesmo, assim, social, né? E na hora que a gente vacina a criança, a gente está mudando esse espectro. Isso vai demorar décadas, eventualmente até século, para mudar efetivamente. Mas se a gente não começar agora, a gente não faz nada. Nunca vai chegar, né? Exato. E o tempo vai passar. É uma coisa que eu digo muito. O tempo vai acabar passando. Então é melhor a gente se cuidar, tratar, tomar vacina, do que esperar passar e não fazer nada. Então, o câncer de colo uterino, você falou da vacina, né? E falou do menino, e muito bem observado. É bom a gente fazer essa lembrança que a vacina, ela funciona muito bem para prevenção do câncer de colo uterino. Esse é o principal, obviamente, foco, mas a gente sabe também que ela funciona, né, para prevenir câncer de pênis, prevenir câncer de vagina, né, prevenir os cânceres também orofaríngeos. Quando a gente olha na população americana, né, a principal incidência dos cânceres relacionados a HPV são os cânceres de orofaringe, e que são preveníveis através justamente da vacinação. Então é importante a gente lembrar isso. Isso não está apenas associado ali à área pélvica, vamos dizer assim, ou genital, né? Ela está também relacionada às atividades dos cânceres de cabeça e pescoço também. Então os homens têm que se cuidar também, porque é a principal causa de amputação de pênis. Perfeito. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem que se cuidar.
E o Brasil, diga-se de passagem, é um dos países no mundo com maior incidência de câncer de pênis. O câncer de pênis é uma condição extremamente rara. Isso. E o Brasil tá ali no top. Né? Eu vi na minha residência de cirurgia geral, assim, é uma coisa traumatizante, né? Você vê os pacientes e é uma coisa que a própria prevenção, a vacinação, a gente tem que erradicar, né? É isso. Me chocou muito a primeira vez que eu vi. Perfeito. Luizito, já que a gente está falando do HPV, outra condição que é muito relacionada, né, ao HPV, a comparação com o câncer de colo de útero, é o câncer do canal anal. Perfeito, também, bem né? lembrado. Que ele tem como base o HPV também, então também se previne, né? Uma dúvida que o pessoal que eu vejo muito tem é que ele acha que só porque só vai ter quem tem relação anal, né? O câncer. E aquele líquido lubrificante pode levar as células, né? Exatamente. Para levar o vírus do HPV para lá, né? Particularmente quando a gente olha também para uma população imunossuprimida, né? Isso. Essa população ela precisa ser olhada ainda com mais cuidado. Mas você tem razão. O HPV ele tem uma relação direta com o câncer canal anal, que você melhor do que ninguém sabe, é um dos tumores do trato gastrointestinal que não é um dos mais frequentes. Exato. Mas ele também é um dos tumores que mais são mórbidos, né? Mais são sequelares para o paciente, né? Então, esse ponto é importante. Ele é um tumor para o qual, dentro da oncologia, olhando especificamente para a oncologia clínica, a gente não teve grandes avanços nos últimos anos, a gente trata mais ou menos de forma semelhante ao que a gente fazia algumas décadas atrás, né? E ele é um tumor que, se a gente tiver necessidade de uma cirurgia, por exemplo, ele é uma condição mutilante, né? Fica com a bolsa de colostrum para sempre. Perfeito, né? Perfeito. Então, imagina que tudo isso pode ser prevenido por uma vacina. Uma vacina, né? E uma coisa que eu falo muito também para os alunos, né? Que eu tive um caso recente, que era uma mulher de 49 anos. Ela ia na UPA, dizia que estava com sangramento, dor na região anal e ninguém examinava. E um simples exame físico, né? Um toque retal ia perceber uma área endurecida. Ela passou 2 anos rodando até conseguir uma consulta com um especialista, com um proctologista, e aí perdeu a chance. Ainda fez a rádio, a quimioterapia. Sabe que você está falando uma coisa que eu acho que é interessante. Eu sou professor de semiologia, né? Dentro da universidade, a minha disciplina básica, vamos dizer assim, é semiologia. E eu acho que a gente desaprendeu a examinar. Não é? Exato. Eu acho que as imposições do dia a dia, de tempo, de consulta, da necessidade da gente atender de forma rápida, da gente estar ligado no computador, de registro e tal, e muitas vezes a gente não está mais olhando para o paciente, não só olhando face a face, mas pegando no paciente, a gente deixou de examinar. Então, quando você fala isso, me vem a ideia de que a gente precisa voltar, não é voltar, mas a gente precisa se educar a fazer. Nós fomos treinados a fazer isso, que é ver o paciente. Né? É o que eu digo para os meus alunos. Não já pego esse. Um pouquinho depois, o paciente como um todo, né? E perde aquele lado humano também, fica sempre na mesa entre você e o paciente, né? É o que eu digo, não pode vir uma pessoa aqui para o nosso ambulatório, para o consultório, que você não faça o exame físico, não palpe pelo menos a barriga dele. É isso. Por você, como lá a gente tem a residência de coloproctologia, né? Tem os reservas. No mínimo, você vai tocar o abdômen dele. Não pode sair daqui sem dizer, o doutor nem olhou direito para mim, nem tocou em mim. E é interessante isso que você está falando, e a gente está até diversando um pouco aqui, conversa, mas vale a pena a gente olhar disso. É interessante que você está falando, porque tem estudo que mostra que quem menos examina o paciente é o residente. Teve até recente mesmo, a funcionária do hospital disse, doutor, fale com esse rapaz, porque ele tá vendo tudo muito rápido, nem olha direito. Então, E o residente que tá começando, que era eu quando era residente, eu olhava, ficava olhando. Eu lembro do doutor Alberto, doutora Shirlane, eles olhavam, eu ficava lá impressionado, como eles examinavam os pacientes com calma, né? Então, eu queria fazer daquele, eu pegava um banquinho para olhar com calma, às vezes o pessoal examina em pé, porque é mais rápido, então o banquinho pro médico proctologista é muito bom que você senta, olha com calma, examina direito. Perfeito. Então, para quem está nos vendo, que a gente sabe que médico vê também. Também, né? Lembre-se, tem que pegar, tem que olhar, exato, tem que ver, tem que conversar. Não vale. Ele tomou em mim, né? E o paciente sai falando, ele percebe, ele quer ser acolhido, ele quer ser bem examinado, porque já foi para algum médico e realmente fez isso, né? E ele percebe a diferença, né? E essa paciente que eu tive, me chocou bastante também, porque o filho estava sempre com ela,
com o maior cuidado com a mãe, né? Acabou que a gente teve que fazer uma amputação de reto dela, mas ela tá bem, feliz, nova, perdeu peso, fez atividade física, ela chega para ser muito feliz dizendo que está indo para academia, para o Pilates, então é muito importante, mas é uma situação que podia ou ter sido prevenida com a vacina ou com um simples exame físico, talvez um diagnóstico precoce. Perfeito, talvez ela não tivesse sofrido toda essa morbidade, sequela que é isso, né? Conviver com uma ostomia, né? Isso. Pois é, meu amigo. Luiz Vitor, e a gente vê também outra coisa que pega muito na minha prática clínica, né, também, o pessoal vem para examinar hemorroida, um sangramento retal, e ele já disse para mim também, doutor, esse toque, você já fez o toque da próstata também, né, que é um tema meio que tabu com os homens, mas que eu percebo no dia a dia que está caindo um pouco, melhorou muito, né? Muito. Eu acho que a gente também, à luz do que aconteceu ali com o câncer de mama, a gente também começou a publicitar melhor isso, né? Até de uma forma lúdica e de brincadeira, a gente começou a publicitar melhor. Porque, de certa maneira, brincar com o tema faz a gente se lembrar dele. Isso, exato, e quebrar esse tabu, ficar mais divertido. Exato, então assim, eu acho que ao longo do tempo, isso de fato foi acontecendo mesmo. O rastreamento do câncer de próstata é interessante porque isso nunca foi uma coisa absolutamente pacificada na oncologia, tá? Às vezes saem algumas notícias dizem que não precisa mais. Precisa, exato. O próprio Ministério da Saúde não tem um programa de rastreamento de câncer de próstata porque ele encara que não seria, vamos dizer assim, custo efetivo. Talvez não seja o termo correto, mas... Populacional. Isso. Então, tecnicamente falando, a gente sabe que realmente tem muitos tumores de próstata que são muito indolentes e que potencialmente não vão causar nada na vida ou numa repercussão real para o paciente. Mas essa não é a verdade para a maioria dos casos. A maioria. Então, isso não significa dizer que a gente não vá rastrear, a gente não vá fazer detecções precoces de doença. Então, a detecção precoce, ela está baseada exatamente no uso do PSA, que é um exame de sangue, e na visita ao médico urologista, porque ele tem que fazer o toque. Né? É o toque que vai indiciar ali, que vai dar a ideia se aquela é uma próstata que precisa ou não eventualmente ser biopsiada de fato, né? Eu até imagino que na hora que você faz o exame... A gente já dá uma olhadinha também, né? Exato, porque tá lá e já pode prevenir, diagnosticar. E potencialmente você vai encontrar situações ali que chamam atenção. E o que eu vejo também é que o paciente ele vê que não é nada de outro mundo, é um exame, exame tranquilo. E muitos pacientes dizem, doutor, não dormi a noite anterior, se eu soubesse que era tão tranquilo assim, eu já tinha vindo antes, né? Minha mulher que ficou insistindo para eu vir, né? É isso. Então... E o câncer de próstata, ele é um câncer muito silencioso. Esse é um aspecto muito importante que eu acho que ali a ideia da gente fazer o rastreamento desses pacientes. Porque diferente de um câncer de mama, que a mulher às vezes até no autoexame consegue identificar uma nodulação, diferente de um câncer de intestino, onde o paciente às vezes tem sintoma de sangramento, né? Diferente de um câncer de pulmão, onde às vezes também o paciente pode apresentar sintomas. O câncer de próstata, quando ele apresenta sintomas, usualmente é uma doença avançada. Isso, já vem com a metástase óssea, alguma coisa assim. E aí a gente já não está falando mais de curar esse defeito, né? Então, esse é um cenário que a gente precisa insistir mesmo, que as pessoas façam efetivamente. Não é incomum no nosso dia a dia a gente pegar pacientes com câncer de próstata diagnosticados muito tardiamente. Mas, felizmente, por que pareça, a gente sente isso, é sensível a essa mudança, a gente tem visto diagnósticos mais precoces mesmo. Isso. Então, isso é um sinal de que, de fato, as coisas estão mudando devagarzinho, mas estão mudando, né? E estamos quebrando alguns tabus, né? Luiz Vitor, outra pergunta interessante, né, que eu escuto muito, não sei se é também na sua prática diária, né? Mas, doutor, eu vou fazer algum exame, eu vou fazer a colonoscopia, ou endoscopia. Por que se eu não estou sentindo nada, né? Muitas vezes os pacientes questionam, né, realmente isso, né? Por que eu vou fazer o exame se eu não estou sentindo nada? Aí é o ponto, né, que como eu comentei anteriormente, né? Quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de detectar uma doença ainda sem sentir nada. Então, se eu estou querendo detectar uma doença de forma precoce, portanto, numa fase curável, o correto é eu fazer o exame de forma periódica para que eu consiga identificar a doença e, consequentemente, tratá-la ainda numa fase curável. E isso explica muito, né? Porque o paciente fala, por que eu vou fazer esse negócio se eu não sinto nada? É exatamente esse momento. Esse é o momento ideal. Esse é o momento de você fazer o exame. Esse é o momento de você procurar o médico, que é o momento em que você não sente nada.
A analogia talvez não seja boa, Danilo, mas a gente precisa pensar no corpo como um carro. Você não leva para revisão a cada 10 mil? Isso, exato. O carro tá ótimo. Às vezes você vai só trocar o óleo. Ele vai fazer menos, né, do que esperar ele quebrar. Aí o cara começa a fazer a higienização do ar-condicionado. Tá massa. Isso Tudo bem. vai. Mas que bom que o carro não tem nada. Exato, não parou de funcionar, né? Esse é o ponto de você levar o carro, né? É fazer as revisões periódicas. A gente também precisa fazer revisão periódica. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa fazer aquele catatal de exames. Que chega ali, a gente vê muitas vezes muitos pacientes acham que pedir muitos exames é o melhor que tem. Às vezes bagunça tudo, né? Isso, eu falo assim, ó, exame não trata a doença. Né? Porque o paciente acha que ele vai fazer o exame para estar curado de tudo. Às vezes vem o paciente e traz, doutor, eu fiz esse exame, o senhor dá uma olhadinha, olhe. Aí tem muitos exames que eu não vou saber nem interpretar. Exato. E que não é nem para ter sido para você, né? E tem umas coisas assim, molibdênio. Exato. Coisas da tabela periódica que a gente não conhece. Eu com essa cabeça que eu não sabia nem que existia esse exame, né? Então, assim, o que a gente está discutindo aqui é realizar o exame certo para a pessoa certa na faixa etária correta. Isso. Né? É isso que a gente está discutindo. A gente não está dizendo que o paciente vai no laboratório, vai numa clínica de imagem, vai fazer todos os exames disponíveis no menu, né, achando que vai encontrar alguma Vai escolher que vai ser mais saudável por causa disso. Não é isso. E como você tocou muito bem, né? Se é para escolher uma coisa, comece a fazer atividade física. Perfeito. Gostei muito disso, eu vou falar para todo mundo quando perguntar, doutor, o que é que eu não posso comer? Aí eu vou dizer, vou fazer a atividade física que vai prevenir muito mais, né? É isso. E sobre isso a gente não está sentindo nada, Luiz Vitor, uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia, né, é o câncer coloretal, mas em jovens, né? É verdade. E hoje em dia já é a causa mais comum de morte, né? A principal causa de morte em pessoas abaixo dos 50 anos, né? Como eu me dedico muito ao câncer coloretal, eu vejo cada dia mais, né? Pessoas com 28, 30, 38 anos, 40, né? Que a gente vê, como o ator do Pantera Negra, que Perfeito. aos 42 anos, né? Verdade. E é interessante isso, né? Hoje a oncologia, inclusive, no passado, a gente começou a fazer quase que uma subespecialidade, não é bem uma subespecialidade, mas uma área ali de atuação específica, que é a oncogeriatria, né? Que é uma área meio zona neutra ali entre o geriatra, o oncologista. Tem um oncologista fazendo isso muito bem, tem geriatra fazendo isso muito bem. E a gente começa a ver agora uma transição, que é uma transição dos chamados AIA, né? Que são os adultos jovens e adolescentes. Uhum. Que é justamente isso que você está falando. É aquela população ali abaixo dos seus 30 anos de idade desenvolvendo câncer que não eram comuns, né? Então, a gente está falando principalmente dos cânceres do trato gastrointestinal, particularmente cólon, a gente tem visto isso muito frequentemente. O meu recorde são 26 anos, 24 ou 26? Não, a gente tem o nosso paciente de 21. 21. Pronto. Eu fiquei... Esse me marcou. O recorde é 21 anos. Sem nenhuma causa genética. Pelo menos identificada. A gente vê muito em pacientes Perfeito. Que tem polipose. Isso. Do nada, né? Isso. E uma doença, inclusive, avançada. Diagnosticada de forma avançada. Então, assim, para mim, foi marcante, né? Mostrando claramente o quanto que a gente está vendo esses pacientes cada vez mais jovens, né? No nosso dia a dia, né? Casos, por exemplo, de câncer de pulmão, a gente tem visto também com alguma frequência. Pacientes mais jovens, muito jovens. Eu tenho uma paciente de 28 anos hoje com câncer de pulmão, né? Então, assim, e uma paciente sem nenhum fator de risco, nunca fumou na vida, né? E ainda que tivesse fumado, não tinha dado tempo, né? Então, assim, a gente tem de fato visto isso acontecer. Acho que potencialmente tem uma questão de mudança de hábito de vida mesmo. Aliás, assim, a nossa sociedade ela foi mudando a forma como a gente se relaciona com o alimento. Sim. Tem a questão do sedentarismo que eu falei anteriormente, né? Então, eu acho que tem um componente importante, mas talvez a gente ainda não tenha uma causa muito bem específica porque isso acontece mais, né? Perfeito. E é uma coisa que, tipo assim, eu fico impressionado, né? Porque muita gente com 42, 40, 48, né? E coisas que a gente não via muito assim, né? É isso. Tem um fato também que a gente popularizou muito os métodos de diagnóstico. Sim, também. Eu acho que esse aspecto é importante. Me ajuda bastante. É que antigamente morria e não sabia o que era, né? Se você for olhar 10, 20 anos atrás,
você não tinha profusão de métodos de imagem, de métodos endoscópicos, Isso. você não tinha essa disponibilidade com essa facilidade. Recentemente eu fiz uma coluna e o avanço dos aparelhos em si também, né? De ultra definição, com mudanças de cromoscopia no próprio exame. Então, assim, recentemente eu fiz uma colonoscopia numa paciente que ela tinha, acho que 42 anos, e era um pólipo pequenininho, acho que era no máximo 1 centímetro, pólipo que nem é considerado avançado ainda, e veio um adenocarcinoma. Pois é. Então, in situ, então assim... Que talvez numa geração passada de aparelhos estivesse Não até... ia ser visto, ia passar batido. Esse pólipo dela. Então, assim, coisa boa que tá aumentando, né? A gente consegue ter mais esse recurso, né? Só que a gente tocou num ponto, o senhor falou agora, que é um paciente jovem, né? De 28 anos, com câncer de pulmão, né? Eu estive recentemente em Roma, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o uso do cigarro eletrônico lá, o vape. Antigamente, eu já morei na Espanha um tempo, e o pessoal fumava muito lá, mas o que me chamou muito a atenção foi isso, a quantidade de pessoas usando o cigarro eletrônico, né? Não só jovens, eu fiquei impressionado que eram adultos ou até idosos usando o vape lá o tempo todo. Isso. Essa questão do vape, né, ou do cigarro eletrônico, né, como queira chamar, na verdade, hoje a gente trava uma grande batalha no Brasil, né, porque o Brasil é um dos últimos baluartes, assim, contra, né, a disseminação, contra a venda legal dos dispositivos. Então, no Brasil, a gente tem proibição real da Anvisa para comercialização, né, de forma normal, de forma usual, desses equipamentos, né? Então, mas eu consigo comprar no Mercado Livre. Consegue, mas você é contrabandeado. Você não vai numa loja do shopping. E acha, não é tão fácil comprar, né? Como o Alpe, que a gente estava conversando. Há quem diga que diz assim, quem defende a liberação diz, mas a pessoa que quer usar vai usar de todo jeito. Não é bem assim. Não é. Porque a facilidade de acesso é o caminho para você começar a usar, né? Então, e você citou muito bem, né? Os países europeus liberaram. Havia um argumento lá atrás de que os vapers, de forma geral, os cigarros eletrônicos, poderiam ser uma ponte para os indivíduos que fumavam o cigarro normal, de carteira, pudessem parar de fumar. Sim. Havia esse argumento lá atrás, e com isso se liberou em muitos países. Entendi. A gente entendeu que não é nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi uma disseminação. E é interessante, tem uns aspectos muito interessantes a respeito de cigarro eletrônico, que assim, primeiro, as doses, na verdade, das substâncias carcinógenas, elas podem ser muito maiores do que de um cigarro de carteira convencional, né? Segundo, a capacidade de vício é também muito maior, porque as doses de nicotina também são muito cavalares, né? Você pode, inclusive, titular, dependendo do que você compra, tá? E terceiro, tem uma facilidade de uso, Danilo, que é uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha vindo isso à tona, até a gente integrar o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Tem uma comissão específica de prevenção ao tabagismo, do qual faço parte, e é muito interessante porque a gente entrou em algumas discussões a respeito disso, e perceba, tem relatos de pacientes que fumam de noite, dormindo. Ele acorda de noite, ele coloca o cigarro eletrônico embaixo do travesseiro. E aí ele se viciou de tal forma que ele acorda sem perceber, ele pega, fuma e volta a dormir. Ele não conseguiria fazer isso com cigarro convencional. Senão tocava fogo na casa. Exato. Então pensa com a facilidade de acesso, a facilidade de uso daquilo ali. Mesmo em ambientes, por exemplo, hoje o cigarro convencional ele foi abolido dos ambientes coletivos, né? Você vai para um restaurante, você... Não existe mais, cheiro de cigarro. Zero. Mas o sujeito que tem um cigarro eletrônico, ele consegue usar e ninguém percebe. Ninguém percebe. Então, essa situação do cigarro eletrônico é ainda algo que a gente precisa, de fato, disseminar mais até entre os médicos, para que a gente continue, de fato, assim, mantendo uma barreira real. Existe muita pressão da indústria tabagista. Imagino. Muita pressão. Tá? A pressão da indústria tabagista, inclusive, contratando pessoas importantes da mídia para fazer propagandas a favor, fazendo lobby dentro de Brasília para essas liberações, tá? E a gente é um mercado bilionário, absolutamente bilionário. É quase um paralelo com as bets, né? Que depois que liberou,
o acesso Esse massivo. gênio não volta para lá. Exato. Então as pessoas têm mais acesso e destruir famílias, o grau de suicídio, o endividamento, tudo isso. E se libera isso para o vape, né? Como eu vi lá na Europa. É absolutamente catastrófico. Muita atenção lá. Catastrófico. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela vem também trabalhando fortemente com isso. Nós temos, inclusive, aqui uma representante da Paraíba, Benedina, que é uma guerreira nesse sentido, inclusive do ponto de vista político, e tem trabalhado de forma bastante constante na defesa justamente dessa manutenção da proibição da venda. E a gente acredita verdadeiramente que esse ponto não pode cair. Porque se a gente derrubar esse muro, nós vamos ter um problema gigante. Seríssimo, né? É muito importante tocar nesse tema. Então, e é uma coisa, como você falou, vicia rápido, né? Se você, por brincadeira, um amigo leva e começa a usar... E tem um apelo, né, Danilo, interessante, porque nós somos pais de crianças e pré-adolescentes, e essa é uma geração muito vinculada ao que é digital, ao que é eletrônico, a tecnologia. Como se fosse moderno, né? E o vape é isso, né? O cigarro eletrônico é exatamente isso. É você entregar na mão de um sujeito jovem, que está muito vinculado à tecnologia, um aparelho tecnológico. Exato. Com gosto, com sabor diferente. Que ele já é acostumado a carregar o celular, o aparelho, é mais um aparelho e fica mais moderno e mais descolado, como era antigamente o cigarro, né? É um tema muito importante. E, doutor Luiz Vitor, agora vamos para um momento que os espectadores eles gostam bastante, né? Que são os mitos e verdades, né? Sobre principalmente a oncologia, né? Então eu separei alguns mitos e verdades para a gente discutir aqui. Então alguns a gente já foi esclarecendo, batendo algum papo, mas vamos perguntar também, tá? Quem tem casos de câncer na família, inevitavelmente desenvolverá um câncer? Resposta prática, não, tá? Então, assim, apenas cerca de 10% dos cânceres têm relação familiar ou hereditária. Mesmo os pacientes que têm história familiar ou hereditária não necessariamente desenvolverão. Eles estão sob maior risco, mas não necessariamente desenvolverá, tá certo? Então, essa não é uma relação direta. Então, a resposta é não. Não, ótimo, é falso. E muitas pessoas descobrem um tumor, um nódulo, né, e precisa fazer uma biópsia. Essa biópsia, ela causa a metástase, ela vai espalhar o câncer? Isso é muito disseminado mesmo na população e também é uma condição absolutamente falsa. Eu sempre digo o seguinte, quando o paciente me fala isso, eu falo assim, ok, tudo bem, qual é a opção que você me dá? Isso, o que é que eu vou fazer então? Então, esperar ele crescer e sair, né? E qual é o plano que a gente tem? Né? Hoje a gente não tem nenhum plano que não seja a gente ir lá, tirar um fragmento daquele material e mandar para análise. Então, obrigatoriamente isso tem que acontecer. E isso não impõe nenhum risco para o paciente de disseminação de doença. Essa daqui eu acho que a gente já respondeu na conversa, mas todo nódulo significa câncer? Não. A gente já teve essa oportunidade antes, mas a gente tem que lembrar que existem condições de tumorações benignas, né? E existem condições das tumorações malignas, que são aquelas invasivas, aquelas que se espalham, é diferente. Exato. Essa daqui a gente já conversou bastante também. Ter uma alimentação saudável reduz o risco de vários tipos de cânceres? Não tenha dúvida. E além disso, essa já vem junto, né? E deixar o sedentarismo, começar a atividade física, né? Atividade física. Luiz Vitor, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu acho que foi uma conversa bem dinâmica, né? Um bate-papo aqui sobre a prevenção do câncer. Uma conversa bem informal também, para as pessoas se conscientizarem, né? Acho que a palavra aqui que a gente deixa é a prevenção, né? Alimentos saudáveis, né? Mudar a microbiota intestinal, sair do sedentarismo, né? Reforçar que você precisa fazer essa prevenção, mesmo que não tenha nenhum sintoma também, né? Procurar um médico da sua confiança, né? A gente vai deixar o contato do Dr. Luiz Vitor e toda a equipe dele, né? Para você procurar ir para uma equipe que tem uma robustez de conhecimento científico, humanizada também, né? Então eu agradeço muito você ter vindo aqui, Luiz Vitor, separar um pouquinho do seu tempo, que é muito corrido, com todas as suas atividades, né? Mas eu fico muito feliz que essa é a proposta, né? Do nosso podcast, trazer pessoas éticas, que querem o bem, fazer o bem na medicina aqui, para conscientizar nossos pacientes. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os espectadores, para os seguidores, do que você quiser deixar. Bem,
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Acho que é sempre bom, na verdade, a gente ter esses momentos de conseguir elucidar algumas questões a respeito do tratamento do câncer, aliás, o diagnóstico do câncer. O que Danilo falou é uma verdade, a gente precisa pensar efetivamente que o câncer é uma doença prevenível e curável. E a gente só consegue prevenir ela tendo hábitos de vida que sejam saudáveis, efetivamente. E eu lembro, mais uma vez, todos nós sabemos o que é saudável e o que é que não é, né? E, na sequência, a gente ter a oportunidade, efetivamente, de diagnosticar a doença de uma forma mais precoce, utilizando as ferramentas que a gente tem, que estão disponíveis, né? O acesso aos médicos é cada vez mais fácil, os acessos aos exames também são cada vez mais fáceis. Mesmo na rede pública, a gente conseguiu melhorar muito ao longo dos anos. Então, o que nós não podemos fazer é nos furtarmos a realizar o que temos que realizar. Medo, né? Lutar contra o medo, né? Exatamente. Pode ter mais medo do médico do que da doença, né? Outro aspecto que é importante deixar como mensagem é que a oncologia ela é uma disciplina não apenas feita pelo oncologista clínico, que é a minha área, mas feita por uma imensidão de profissionais que lidam com isso e que são bombardeados diariamente com novidades de tecnologia, de medicamentos, estratégias de exames diferentes, e cada vez mais eficazes e cada vez menos invasivas. Então, hoje a gente consegue fazer cirurgias de forma muito mais técnica e pouco invasiva, né? Com a robótica, né? Robótica, inclusive, com resultados de pós-operatórios brilhantes, paciente indo de alta, às vezes no mesmo dia, né? Ou seja, se trabalha hoje para isso. E a gente tem hoje resultados de tratamentos oncológicos também que são extremamente mais eficazes do que eram há pouco mais de uma década atrás. Então, tudo isso para dizer que a gente não pode ter medo, né, de ser diagnosticado, de ter uma doença e, consequentemente, de curá-la, né? E para isso a gente, obviamente, tem que procurar ajuda. Então, você que assistiu esse episódio, aproveita, manda para uma pessoa que esteja passando por um tratamento oncológico ou que tem medo de fazer o rastreio, de um diagnóstico precoce. Curta, compartilha, encaminha esse podcast, que ela pode estar precisando escutar uma mensagem ou alguma informação que temos aqui. Então, muito obrigado por você assistir esse programa e esse foi mais um episódio do nosso podcast.